amigas, bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Esse é um dos vídeos que vocês gostam bastante, aquele vídeo que a gente senta, olha uma no olhinho da outra, conversa, bate aquele papo gostoso, então já pega seu café ou, sei lá, sua Coca Zero, o que seja, pra gente bater um papo bem legal sobre academia. Vocês sempre me pedem pra eu falar sobre a minha jornada na academia, né, sobre o meu início, porque o início eu acho que é a parte mais difícil, né, é quando a gente quer buscar inspiração, quer buscar força, né, para começar e realmente passar a ter esses hábitos para a vida. Então, eu vim falar para vocês sobre coisas que eu gostaria que tivessem me falado antes sobre academia, né, e o que eu tenho para dar de dica para você hoje. Porque é comum no início que a gente pense que certas coisas são verdades absolutas sobre academia, quando na verdade não são. E é comum que conforme o tempo vá passando, a gente realmente aprenda com a nossa convivência, né, com a nossa própria experiência. Uma das coisas que eu comecei aqui falando pra vocês que eu notei é que a academia mudou a minha autoestima muito antes de mudar o meu corpo. E se tivesse me falado isso antes, que minha autoestima iria melhorar só pelo fato de eu estar treinando, eu já teria começado há muito tempo, né? Porque eu comecei justamente por odiar o meu corpo, por não estar satisfeita com o que eu estava vendo. E eu achava que eu só ia estar realmente feliz e que eu realmente estaria satisfeita, né, treinando e tudo mais, quando de fato eu atingisse o corpo ideal e o corpo perfeito. Mas a verdade é que quando a gente entra na academia, a nossa cabeça muda tanto que, cara, antes mesmo de você começar a ver resultado, você já começa a se amar mais e se olhar com outros olhos. Eu acho que isso acontece porque a gente começa a treinar e começa a ver que nosso corpo é capaz de coisas que a gente nem achava que era, né? A gente começa a ver que, nossa, eu achava que antes eu não conseguiria treinar e hoje agora eu tô aqui treinando. Eu achava que antes eu era fraca e agora eu tô criando força, tô conseguindo progredir carga nos exercícios. Então, quando eu passei por isso pela primeira vez, isso me deu uma força tão grande e me fez me enxergar mais forte, sabe? E isso refletiu na minha autoestima. Então, assim, às vezes você falar, eu não tô com ânimo de treinar porque eu não tô me sentindo bem ainda comigo mesma, eu não mereço, eu não tô bonita ainda, eu não me sinto bonita, eu não me sinto merecedora. Às vezes, o que falta pra você não é uma mudança física, mas um autocuidado, sabe? Então, ir pra academia foi uma ação minha de autocuidado. Então, bastou que eu tomasse uma decisão de me cuidar para que a minha autoestima já começasse a mudar. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria que tivesse me falado antes. Olha, só começa, se você começar a se cuidar, você já vai começar a se sentir bem, sabe? E isso é algo que a gente não imagina antes, né? A gente acha que, não, eu só vou começar a me sentir bem realmente quando eu mudar de fato e quando eu tiver com um corpo perfeito. E a realidade é que eu comecei a me amar muito mais, já comecei a usar top, coisa que eu achava que eu não queria usar, antes mesmo de mudar meu corpo, até mesmo quando eu era ainda gordinha, assim, bem acima do peso, eu já estava usando top, eu já estava me sentindo muito melhor e, cara, é uma sensação surreal, né? Ver o quanto a gente é capaz e mudar a nossa percepção sobre nós mesmos. A segunda coisa que eu gostaria que tivesse me falado é, estão te olhando sim e podem estar ligando também, mas isso não muda nada na sua vida. Porque, olha, tem uma coisa que todo mundo fala que é, ninguém tá ligando, ninguém tá te olhando, todo mundo só tá preocupado com o próprio treino, mas isso é mentira, porque a gente sabe que existem pessoas mal amadas, fofoqueiras, né, que cuidam da vida dos outros. Então pode ser que você tá lá treinando com vergonha e as pessoas estejam te julgando, sabe? E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Mas a questão é, eu ficava pensando tanto nisso, que tipo, ai meu Deus, eu não vou fazer isso desse jeito porque estão me olhando, tá errado, que não sei o quê, que isso acabava me limitando muito, sabe, com as coisas que eu iria fazer. Então eu queria que alguém tivesse chegado pra mim e falado assim, estão te olhando, vão falar, mas pare e pense, o que isso muda na sua vida? Porque em muitos momentos eu chegava na academia, principalmente nos primeiros dias, cara, era sufocante pra mim. Eu tinha ali o treino que o meu amigo, que na época era o meu personal, tinha me passado. Eu olhava o treino, por exemplo, agachamento. Chegava ali, olhava que tinha muita gente perto do agachamento, eu falava, cara, eu acho que eu não vou fazer agora. Aí andava pela academia, ia pra lá e pra cá, e no final acabava fazendo esteira ou escada, porque eu tinha vergonha que as pessoas iam falar. Porque eu falava, ai meu Deus, vão ficar olhando, eu não sei como fazer direito, e agora? Porque, cara, a gente não começa sabendo. Ninguém começa fazendo uma execução perfeita, e eu tinha muita vergonha disso. Só que, se alguém tivesse parado, olhado bem na minha cara e falado assim,
o que isso muda na sua vida? Se alguém estiver falando de você, se alguém estiver pensando em alguma coisa de você, a gente só vai evoluir se a gente errar, entendeu? Então, eu gostaria muito que tivesse me falado isso. E assim, de fato, mudaria alguma coisa na minha vida o fato de eu não estar fazendo, né? O fato de eu deixar a vergonha me parar. Porque quando a gente deixa a nossa vergonha parar a gente deixa de evoluir, a gente deixa de ter resultado, né? A gente não vai melhorar as nossas execuções e a gente vai continuar com esse medo na nossa cabeça. Terceira coisa que eu gostaria muito que tivesse me falado é: o exercício que você mais odeia pode virar o exercício que você mais ama e vice-versa. Às vezes você ama muito um exercício que daqui a pouco pode virar o exercício que você mais odeia na vida. E lembrando aqui dos padrões, eu acho que isso acontece comigo quando estou estagnada no peso de um exercício. E eu acho que eu passo a gostar de um exercício quando eu começo a progredir carga nele. Um exemplo, agachamento. Eu gostava muito de fazer agachamento. Conforme eu ia progredindo carga, eu falava, nossa, eu adoro esse exercício. Agora, aquele exercício que era desconfortável, que eu não conseguia pegar muita carga, que eu já não conseguia evoluir muito nele, tipo búlgaro, por exemplo, eu não conseguia aumentar drasticamente, sempre era com um pezinho pequeno, cara, odiava o búlgaro, odiava. Só que eu acho que eu queria que tivessem me falado isso no começo, que assim, o exercício que você não gosta, você pode passar a amar depois. O exercício que você ama, você pode passar a odiar. Porque eu já começaria o exercício que eu odeio com menos raiva, entendeu? Então toda vez que eu ia fazer búlgaro, eu até fazia de qualquer jeito, de tanto que eu odiava aquele exercício. Teve um momento da minha jornada aí na academia que eu comecei a gostar de búlgaro. Adivinha por quê? Eu comecei a progredir carga e comecei a criar confiança no búlgaro, entendeu? Então assim como o exercício que você mais odeia pode virar um exercício que você ama, um treino que você não gosta também pode virar um treino que você gosta muito. No início eu gostava muito de treinar perna e odiava treinar superiores. Hoje em dia eu adoro treinar superiores, eu adoro treinar ombro, costas. Então eu acho muito legal você testar diferentes estímulos ao invés de falar, nossa, mas eu odeio aquele, não, nem pensar, não sei o que lá. Não, tipo, se permita, sabe? Fazer aquele um dia, pode ser que você mude de opinião muito rápido. Cara, agora isso é uma coisa que eu acho que todo mundo pensa quando começa a academia, que é sobre dor muscular. Eu gostaria muito que tivesse me falado que, olha, você está sentindo dor muscular, não quer dizer que o treino foi bem feito, tá? Inclusive, o ideal é que você nem sinta dor muscular. Depois que você começa a se acostumar com o treino, que a academia faz parte da sua rotina, da sua vida, você raramente vai sentir dor muscular, tá bom? Eu lembro que no início, quando, eu fazia um treino de perna, cara, eu não conseguia andar. A primeira vez que eu treinei panturrilha, gente, eu tinha que andar, só na ponta do pé, de tanta dor que eu sentia, eu juro pra vocês. Então, eu achava que assim, nossa, tá doendo, não tô conseguindo andar, mas pelo menos o treino foi bem feito, né? Só que não. Na verdade, só que sim, porque meu corpo não estava acostumado, mas no caso, hoje que eu já tô acostumada com esses estímulos, no máximo eu sinto dor muscular quando eu troco o protocolo de treinos ou quando eu dou um estímulo diferente, sabe? Mas no geral eu não sinto não, e eu achava que isso eu tava arrasando, né? Toda vez que eu sentia dor muscular, e quando não sentia, eu falava assim, puxa, acho que eu não treinei direito, não. Agora, anota essa dica que ela é muito importante. Eu queria muito que tivessem me falado lá no início, quando eu tava tentando começar e sempre parava, sabe? Que eu teria que me forçar por 2 meses. Eu falo isso por quê? Porque quando a gente não treina ainda, a gente vai começar a treinar, aquilo não faz parte da nossa rotina, né? Então a gente tem que adquirir esse hábito, começar a fazer com constância, pra aí sim se acostumar e, de fato, começar a fazer isso naturalmente. Só que eu nunca entendia por que eu começava nas segundas-feiras e parava. Mas a verdade é que no início, às vezes, a gente tem que se forçar mesmo a fazer 1 mês, 2 meses. Tipo assim, se forçar. Ai, hoje eu tô cansada, mas eu vou porque eu tô criando esse hábito. E depois vira uma coisa natural, você sente falta de ir, sabe? Então, acho que o momento mais difícil é aquele momento que você tá no início e ainda não criou o hábito. E você tem que realmente se forçar a ir. Só que acontece que, às vezes, também a gente já tem esse hábito e, às vezes, a gente tá tão distante, a gente tá tanto tempo sem treinar, que voltar também é difícil e a gente tem que refazer isso. Mas nunca é tarde pra recomeçar, né? Engraçado que nessa questão de falar dos inícios e desse negócio de vida fitness, quando eu não treinava ainda e eu via o pessoal que treinava, eu pensava, cara, essas pessoas são muito sortudas. Por quê? Porque elas gostam de treinar, elas vão treinar feliz da vida, nunca desanimam, sabe? Nunca tem um dia em que falam, não quero treinar. Eu achava que, depois que eu começasse a treinar, eu ia acostumar, não ia sentir mais dor, não iria ser mais difícil, eu ia sempre feliz pra academia, e por isso que eu achava que aquilo não era pra mim. Mas acontece que até mesmo as pessoas que são super fitness, que
têm o costume de treinar bastante, elas têm os seus dias de desânimo, né? Então gostaria muito que alguém tivesse me falado, tipo, uma pessoa fitness mesmo, tivesse chegado pra mim e falado assim: olha, eu também me desanimo. Olha, pra mim também é difícil, continua sendo uma batalha, sabe? Porque, cara, eu consigo contar nos dedos os dias que eu estou realmente animada pra ir pra academia. São maiores os dias em que eu tô desanimada, cansada, sem ânimo, e eu chego lá, treino e me animo, sabe? Mas, de fato, a gente tem que ter a constância e realmente o compromisso de ir. Porque se eu ficar esperando o momento que eu vou estar animada, mesmo sendo hoje já treinada, já tendo o costume de ir, cara, isso nunca vai acontecer. Então, é por ilusão achar que essas pessoas, tipo, nossa, eu amo treinar. Ah, claro, eu amo treinar, eu gosto de treinar. Só que é muito mais fácil eu estar desanimada para treinar do que animada, porque de fato você precisa forçar o seu corpo a estar numa situação de desconforto, forçar você a sair aqui do seu sofá, ó, tô sentada aqui, tanto que daqui a pouco, ó, eu tenho que treinar, né? Eu tô sentada aqui falando com vocês e eu tô morrendo de preguiça de ir ali treinar, mas eu vou. Eu sei que quando eu começar, eu vou me animar e quando eu piscar os olhos, isso já vai ter passado, sabe? Então, tipo assim, você nunca se arrepende de ter ido. Outra coisa que eu gostaria que tivessem me falado, né? Porque no início a gente fica muito, nossa, ai, acho que eu não vou, prefiro ficar em casa, ai, quero fazer tal coisa. A realidade é que a gente sempre se arrepende quando falta, mas de ter ido, nunca. E eu acho que muita gente já fala isso e disso você já sabe. E algo que eu acho muito importante falar pra vocês é que academia não é só sobre perder peso, academia não é uma punição. Quando eu comecei a fazer academia, eu queria muito mudar, emagrecer, a qualquer custo, sabe? Eu entrei na academia justamente porque eu não gostava do que eu via. E eu via muito o treino como uma punição, como um castigo. Eu acho que já tá no nosso subconsciente isso, né? Nossa, eu exagerei no final de semana, eu comi pra caramba e agora vou treinar agora também até a falha. Até, assim, realmente me arrepender de ter comido daquele jeito, porque treino é castigo. Só que, na verdade, treinar é algo que vai te fazer bem, vai fazer bem pra sua mente, é algo que você tá fazendo por autocuidado, sabe? Então, eu acho que fica muito mais difícil a gente relacionar o treino como uma coisa boa, como algo que a gente pode fazer sim por prazer, quando a gente trata o treino como uma punição, como um castigo, sabe? Por a gente ter comido demais, por a gente não estar com o corpo que a gente queria estar. E sim, por mais que agora você não goste, você pode encontrar prazer em treinar assim. Só que às vezes você só tá olhando o treino, o exercício físico, da forma errada, entende? E por último, você pode e deve começar a recomeçar quantas vezes forem necessárias. Porque assim, a gente tem mania de achar, né? Quando eu for fitness, aí vai ser uma maravilha, aí eu vou treinar. Só que o processo, ele tem altos e baixos. Tem momentos em que a gente tá super focado, tem momentos que a gente não tá. Tem momentos em que a gente vai precisar recomeçar e ter forças pra recomeçar. E nisso a gente fica esperando o momento perfeito, né? Segunda-feira. Não, no começo do mês. E a verdade é que o momento ideal de você recomeçar sempre vai ser agora, né? Você viu que você já tá há um tempo estagnada, você tá se sentindo mal, você tá há um tempo sem treinar. Cara, hoje é o momento perfeito pra recomeçar. Aí a gente para e pensa, nossa, mas vai ter uma festa amanhã e aí eu não quero começar agora, vou começar depois da festa. A gente tem essas manias de nos auto-sabotarmos, né? Só que a verdade é que você sempre pode começar a recomeçar. O ideal é que seja agora, sabe? Porque quanto mais a gente ficar dando desculpas, mais a gente vai ficar prolongando isso e deixando o resultado que a gente quer ter lá pra frente. De qualquer jeito, a melhor forma de você aprender as coisas e de você entender um pouco mais sobre algo é vivendo. Então, não tem como pular etapas, né? A gente tem que viver a nossa fase de iniciante, a gente tem que viver a fase da vergonha, a fase que a gente vai superar aquilo, a fase que a gente não sabe fazer exercício nenhum, a fase que a gente vai aprender a fazer aqueles exercícios, né? Pra realmente virar boa naquilo. Então, eu tô falando aqui pra vocês algumas coisas que eu gostaria que tivessem me falado sobre academia, só que a verdade é que tudo que eu sei foi por conta do que eu passei. Então, talvez o que eu falei aqui possa ou não fazer sentido pra você, mas o melhor aprendizado você vai conseguir no seu dia a dia aí, treinando, fazendo, indo atrás, né? Se cuidando por você mesma. Eu tô muito feliz que você assistiu até o final, amiga, e tô muito feliz que a gente pôde bater um papo aqui sincero sobre academia. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você quer que eu traga uma parte 2, porque tem muita coisa que eu gostaria que tivesse me falado antes. Comenta aqui ideias de vídeos que você quer que eu traga pro canal também. Não se esquece de se inscrever se você não for inscrito. Me segue no Instagram, nas outras redes sociais que tem vídeo todos os dias. Um beijo e até o próximo vídeo.